Abra a tua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 142. Nossa segunda mensagem nessa série sobre as aflições da alma. Hoje vamos tratar da solidão. Uma das grandes prisões da alma é a solidão. Salmo 142 diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele as minhas queixas, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim se esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olhe à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Vamos falar com Deus. Te agradecemos, Senhor, por mais uma leitura da tua santa palavra aqui nessa manhã. E clamamos pela iluminação do Espírito, nos fazendo entender a tua palavra, a tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Que o teu Espírito Santo, que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, em nossa mente, em nossos ouvidos, para que nós não apenas ouçamos, mas que compreendamos o que a tua palavra nos diz nessa manhã. Sem a atuação do Espírito Santo, passaremos esse tempo aqui em vão. Então, por misericórdia, Deus, que não seja assim. Em nome de Jesus. Amém. Solidão é um estado no qual a pessoa sente uma profunda, ou percebe, uma profunda sensação de vazio e de isolamento. É quando a pessoa não se sente parte de um todo. É o isolamento não apenas físico, mas emocional também. A pessoa não se identifica mais com o mundo à sua volta. A solidão pode acometer alguém, mesmo que essa pessoa esteja cercada de gente. No meio de uma multidão, há pessoas em solidão. Acaso, irmãos, que a solidão pode ser o resultado de algum fator orgânico, saúde física? É verdade. Problemas como tireoide, privação do sono, problemas alimentares, deficiências de vitaminas ou minerais, ou alguma doença que desmotive a pessoa à vida em sociedade, pode resultar nessa sensação de abandono, mas que sem perceber foi um fator orgânico, uma doença física, e isso pode ser tratado. Alguns casos, com muita praticidade. Porém, a maioria dos casos de solidão não tem nenhuma relação com a saúde física. E são desses casos que nós trataremos hoje aqui. Irmãos, entre as causas não orgânicas, não físicas da solidão, estão essa sensação, ou uma sensação de incapacidade de se relacionar. Pessoas com problemas de autoestima, e autoestima é algo que a gente vai tratar lá para frente. Existem pessoas com medo de serem julgadas, pessoas que se acham incapazes, sem valor, e preferem se esconder, se isolar por causa disso.
Mas há pessoas também que vivem em solidão não porque optaram, mas porque foram, de fato, abandonadas. E a solidão deixa de ser apenas uma sensação e passa a ser algo concreto. Ou seja, a solidão, queridos, é um poço escuro, onde alguns se lançam, mas outros são lançados nele. Seja qual for o motivo ou a razão, a incidência de pessoas que se sentem assim hoje é muito grande. A revista Galileu enumerou 9 passos para acabar com a solidão. Primeiro, descubra o motivo de sua solidão. Divirta-se sozinho. Construa amizades. Use a internet a seu favor. Converse com desconhecidos. Visite sua família. Tenha um animal de estimação. Aceite o seu estilo de vida. E, por último, persiga objetivos. São até bons conselhos. O problema é que no final disso tudo, a pessoa pode chegar à conclusão de que cumpriu essa lista à risca e ainda assim se sente abandonada e isolada. Se sente sozinha, incompreendida. Isso porque, irmãos, a solidão, na verdade, pode estar ligada diretamente à ideia que nós temos a respeito de Deus. É muito fácil, em uma conversa de poucos minutos, com quem se sente solitário, sozinho, a gente perceber que a raiz do seu problema é uma falha em sua concepção sobre Deus. Se há uma falha na sua concepção sobre Deus, a solidão torna-se um problema também espiritual. Então já vimos que há casos que pode ser o resultado de algum fator orgânico. Mas, na verdade, a experiência nos mostra que são poucos casos. A grande maioria dos casos de pessoas que vivem isoladas, tristes, com essa sensação de abandono, é por causa de uma falha, uma pequena falha, porém fatal, em sua concepção sobre Deus. Não quer dizer que são pessoas que não conheçam o Senhor. Por isso que solidão pode atingir também cristãos, servos de Deus. Gente, homens e mulheres sinceras, convertidas, novas criaturas, mas que por problema, dificuldade em sua concepção, em sua mentalidade sobre Deus, o fato de não conhecer Deus da forma que deve conhecer, pode resultar, dentre outras coisas, em uma vida de solidão. A nossa preocupação aqui, desde o início desses trabalhos, é apresentar o Deus verdadeiro aos irmãos. Aqueles que passaram por uma classe de discipulado, quando chegaram aqui, vão lembrar que nosso primeiro assunto qual foi? Deus. Quem é Deus? E como que é muito comum nós recebermos cristãos de décadas que chegam não com uma concepção errada sobre Deus, mas com uma concepção parcial sobre Deus. O que as pessoas sabem sobre Deus é verdadeiro, é correto. Só não sabem tudo sobre Deus. Caíram naquela cilada de acreditar que ninguém explica Deus. A Bíblia explica Deus. Se não conhecermos Deus da forma que a palavra de Deus nos revela, nós teremos sérias dificuldades por toda a nossa vida. Dentre elas, esses momentos de tristeza e de solidão. Com isso, irmãos, se a solidão for por uma causa orgânica, procure um médico de verdade. Em todos os outros casos, a pessoa precisa conhecer mais o Senhor. Por isso que eu digo que a solidão pode ser também fruto de uma questão espiritual. O Salmo 142, que nós lemos hoje, foi escrito justamente em um período que Davi provou experiências extremas de sua vida. Perseguição, traição, perigo de morte e, por fim, abandono. Ele foi abandonado ao ponto de se sentir em solidão.
Vamos ver isso mais detalhadamente daqui a pouco. No contexto, a gente vai perceber que Davi era um homem experimentado em tudo. E, aparentemente, ele já lidava bem com situações mais adversas de sua vida. Mas no momento do abandono, ele sentiu. Ele sentiu. O contexto do Salmo é que o Salmo 142, junto com mais outros 2 salmos, foram escritos depois de um período de muitas experiências amargas que Davi viveu. Davi ainda não era rei de Israel, mas já tinha sido ungido por Samuel. Davi tinha que viver se escondendo, porque o verdadeiro rei de Israel, Saul, procurava matá-lo. Um dos grandes companheiros de Davi durante esse período de fuga foi o medo, o perigo de morte e as traições que ele viveu. Mas a gente vai perceber que nada mexia mais com Davi do que traição. E o abandono é uma forma de traição, não é verdade? Um desses episódios aconteceu quando Davi, fugindo do rei Saul, se refugiou na casa do sacerdote Aimeleque. 1 Samuel, capítulo 21, anote aí, não vamos ler. 1 Samuel 21 conta essa história. Aimeleque recebeu Davi e os homens de Davi, acolheu Davi, deu alimento, deu água, deu descanso. Aimeleque tinha guardado em sua casa a espada de Golias. Então, Davi estava desarmado, Aimeleque presenteou Davi com a espada de Golias. Na companhia de Davi estava um homem chamado Doeg. Ó, que nome bonito, né? Um homem chamado Doeg não vai fazer muita coisa, não vai fazer coisa boa na história, não é verdade? Quando o pai chega para o filho e fala, seu nome vai ser Doeg, já sabe que ele vai fazer besteira. Não vai ser uma bênção, não. Doeg estava na companhia de Davi. E assim que Doeg teve a oportunidade, ele correu até Saul e contou Saul onde Davi estava, na casa do sacerdote Aimeleque, e como que Aimeleque estava tratando muito bem Davi e seus homens. Saul não pensou 2 vezes. Ordenou que toda a família de Aimeleque fosse exterminada pelas mãos do próprio Doeg. Doeg voltou para a cidade de Aimeleque com um exército sob o seu comando, matou o sacerdote, todos os seus filhos, que também eram sacerdotes. Não contente com isso, Aimeleque foi até a cidade e matou, exterminou a cidade inteira, por ordem de Saul. 1 Samuel 22:19 diz assim: também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, homens, mulheres, meninos e crianças, de peito, e bois, e jumentos e ovelhas. Uma matança geral. Uma população inteira foi exterminada por causa de um traidor. O Salmo 52 foi escrito justamente depois desse terrível episódio. A traição de Doeg, a morte dos sacerdotes, a matança da população da cidade de Nobe, isso tudo subiu ao coração de Davi e ele compôs o Salmo 52, que começa assim: por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Claramente uma referência a Saul. Mas, irmãos, a traição de Doeg não surpreendeu Davi. Em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 22, Davi disse o seguinte, então Davi disse a Abiatar, um de seus companheiros, bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de dizer a Saul. Ou seja, a traição de Doeg não foi uma surpresa. Mas logo depois desse episódio, teve um outro episódio de traição, que aí sim pesou no coração do rei Davi, que não era rei ainda. Agora, em 1 Samuel, capítulo 23, diz que Davi e seus homens foram até a cidade de Keila. A cidade de Keila ficava na fronteira com os filisteus. Todo dia, os filisteus invadiam a cidade de Keila e roubavam os mantimentos, os cereais, os depósitos. Então, Davi chegou até essa cidade com seus homens, guerreou com os filisteus, expulsou os filisteus e a cidade de Keila se viu livre.
E Davi passou a morar ali, protegendo aquela cidade. Veja bem se não era um cenário perfeito. Davi precisava de um lugar para se refugiar. A cidade dependia dele e dos seus homens agora. Além disso, a cidade tinha uma gratidão imensa por Davi. Enfim, Davi podia ficar ali a vida inteira agora, porque estaria tudo em paz, não é verdade? Mas não foi isso que aconteceu. Os homens de Keila se reuniram e foram lá em Saul e entregar a localização mais uma vez de Davi. Essa traição bateu pesado no coração de Davi. Dessa vez, ele ficou sentido. Uma traição ele meio que esperava. Doeg, de fato, não era muito confiável. Agora, os homens da cidade de Keila, que ele protegeu, que ele livrou, que dependia de seus homens para permanecer em paz, o trair dessa forma. Ah, irmãos, mesmo com toda atribuição, mesmo com toda boa ação de Davi, com toda doação de Davi, a retribuição foi traição. Saul desce desesperado com todo o seu exército para capturar Davi. Davi foge da cidade e vai se refugiar no campo. Entra em uma caverna em En-Gedi e ali ele fica refugiado, abandonado, traído, perigo de morte iminente. O homem que não pediu para estar naquela situação, ele não pediu para ser rei, ele não pediu para ser ungido, estava muito feliz como o menor da casa do seu pai, agora estava abandonado, correndo risco de vida, e mais, não apenas os homens de Keila o abandonou, não tinha ninguém que pudesse o socorrer ou que quisesse o socorrer naquele momento de sua vida. Foi nesse momento que ele compôs o Salmo 142, na caverna de En-Gedi, abandonado por todos. Interessante como há similaridade entre os homens de Deus. As grandes cartas que nós temos do apóstolo Paulo, por exemplo, foram escritas em prisão. Ou em prisão domiciliar, ou então em uma masmorra. São lugares, aparentemente, que o Senhor leva seus filhos em situações extremas. Não para nos experimentar, mas para que nós sejamos edificados, restaurados, trabalhados em momentos de situação extrema. O estado de angústia de Davi era fruto dessa solidão, é visível aqui no Salmo 142. Todo sentimento, tudo o que havia no coração desse homem vem às claras, a partir no versículo 4 do Salmo 142. Olha o que diz: olha à minha direita e vê, pois não há ninguém que me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Na Bíblia versão NVI, esse texto fica mais claro, está assim, olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. É a sensação de Davi. Queridos, era isso que ele vivia nesse momento. Davi não estava sendo pessimista, Davi não estava se vitimizando, Davi não estava criando problema onde não existia, ele não estava fazendo uma tempestade em um copo d'água, nada disso. O que Davi está fazendo aqui é tão somente contar para Deus, em oração, a realidade de sua vida, e convidando Deus para vir testemunhar o que ele estava vivendo. Vem, Senhor, e vê o que eu estou passando, olhe para mim e veja. Não tem onde me refugiar, todo mundo me abandonou, ninguém se importa com a minha vida. Não era pessimismo, era a realidade de Davi. E olha que ele tinha todos os motivos para se vitimizar, todos os motivos. Ele tinha todas as razões para se sentir vítima da história e somente reclamar diante de Deus, mas ele não agiu assim. Como eu já disse,
Davi não pediu para ser rei. Ele jamais desejou o trono. Estava feliz cuidando das ovelhas de seu pai. Ele era feliz, contente, sendo o menor da sua casa. Provavelmente jamais imaginou sequer de conhecer pessoalmente o grande rei Saul. Irmãos. E além do mais, ele merecia, no mínimo, um grande grau de gratidão do povo de Israel. A essa altura, ele já tinha vencido o gigante Golias e livrado Israel de um problema sério com os filisteus. Mas no lugar de gratidão, o que ele colheu foi ingratidão. Por ter se dado tanto, ele recebeu nada em troca. Por ter se doado de forma tão grande, sua retribuição foi o abandono. Por ter investido tanto, ele investiu sua vida, investiu suas forças, investiu sua juventude. Ele investiu tudo que ele tinha. E o que ele tem de volta agora? Solidão e abandono e desprezo. Queridos, mas Davi não considerava nada disso. O seu histórico até então, a sua boa intenção, o fato dele nunca ter desejado o trono, nada disso pesava. Nesse momento, a única razão da tristeza de Davi foi ter ficado sozinho, quando mais precisava de ajuda. Você já passou por isso? Ter ficado sozinho, justamente no momento de maior necessidade de sua vida. Se sentir desprezado por pessoas que ama. Por quem ama. Quando o inimigo, o vizinho chato, nos despreza, a gente dá até glória a Deus, né? Que me esqueça. Aqui no Salmo 142, Davi definiu a solidão como a prisão da alma. Se encaixa com o conceito que a gente tem de solidão, não é verdade? No início do versículo 7, ele diz assim: tira a minha alma do cárcere. Para Davi, a solidão é justamente isso, uma prisão. Alguém já disse que a solidão é uma prisão sem grades e sem muros, que aprisiona não apenas o corpo, mas, sobretudo, a alma. Infelizmente, irmãos, é muito comum um relato de pessoas que se sentem assim, aprisionados. Não apenas sozinho. Não apenas sozinho. Não a solidão, mas a solitude pode ser uma bênção. De vez em quando, tudo que a gente deseja é um momento a sós, para meditação, para contemplação, para descanso. Encontramos Jesus fazendo isso, de vez em quando, se retirando da multidão. Ele subia ao monte, não porque o monte é um lugar assim especial, mas porque lá no monte ele tinha paz para o seu momento a sós com Deus. De vez em quando, a solitude, estar sozinho, é uma bênção, mas torna-se uma prisão quando a pessoa tenta sair desse estado e não consegue. Por isso que Davi chama esse estado da alma de cárcere. Mas, queridos, mesmo em meio a essa tempestade de tristeza em seu coração, aprisionado pela solidão, sufocado pela mágoa do abandono, Davi percebeu que, na verdade, ele não estava sozinho do jeito que pensava. Havia uma pessoa com quem ele podia contar. Havia uma pessoa que não o abandonou jamais. Havia uma pessoa que jamais saiu do seu lado. Todos fugiram, todos vacilaram, todos abandonaram. Mas do lado de Davi sempre esteve o Senhor presente. Havia uma pessoa do seu lado. Por isso, queridos, Davi orou na certeza
de que Deus estava presente. No versículo 1 diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Ele clamou, ele suplicou, por 2 vezes ele diz que fez isso com sua voz, ou seja, ele quebrou, ele deu um grito, ele quebrou aquele silêncio que é característico da solidão. A pessoa em estado de solidão quer fazer muita coisa, menos falar, menos conversar. O silêncio é companheiro íntimo da solidão. Mas Davi quebra esse silêncio. Quebra esse silêncio. Ele verbalizou. Por 2 vezes, ele diz que fez isso com a voz. Eu ergo a minha voz. Eu suplico com a minha voz. Irmãos, possivelmente depois de um pequeno período na antessala do desespero, quando a tristeza de fato começa a sufocar o coração, quando a percepção de que eu nasci para sofrer, jamais vou sair daqui, ninguém me ama, eu não sirvo para nada, eu não valho para nada, Davi percebeu que tinha alguém do seu lado. Por 2 vezes ele disse: ao Senhor eu suplico, ao Senhor eu clamo. A oração de Davi, descrita aqui no Salmo 142, faz parte de um grupo de orações, ou de uma espécie de orações, que nós chamamos de oração de lamento. Já ouviu falar nisso? Oração de lamento. Oração de lamento são normalmente as orações mais belas da Bíblia. Oração de lamento não é oração de reclamação, não é murmuração. Murmuração é pecado. Lamento, não. Oração de lamento, irmãos, é quando o Filho de Deus, a Filha de Deus, derrama o coração diante de Deus. E essa oração que expõe a aflição da alma. A oração de lamento normalmente é acompanhada com muitas lágrimas, fruto de um coração contrito, quebrantado, sofrido, que leva a alma a uma dolorosa queixa. É uma queixa dolorosa, mas é uma queixa reverente diante de Deus. A cura da alma de Davi passou por essa oração de lamento. O versículo 2 diz o seguinte: derramo perante ele a minha queixa. A queixa. É falsa a ideia de que nós não podemos chegar diante de Deus com queixas, com dúvidas, com reclamações. Há muitas pessoas que não conseguem orar porque acham que a oração é sempre daquela forma dinâmica de um cristão vitorioso, que anda de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Enquanto que a Bíblia está cheia de exemplos de orações de lamento, que chega diante de Deus falando: Senhor, eu não entendo, eu não consigo, está doendo, eu não esperava por isso. Não estou entendendo os seus planos. Murmuração é outra coisa. Murmuração é fruto de um coração desobediente, que afronta a vontade de Deus. Agora, a oração de lamento são as mais belas da Bíblia. As mais belas da Bíblia. O livro de Lamentações de Jeremias é uma grande oração de um homem que viu a destruição da cidade santa. Como é que começa o livro das Lamentações? Como estás solitária, a cidade outrora populosa. Quem te viu antes e agora te vê só destruição nas suas cidades. Os inimigos nos invadiram, mataram os jovens, abusaram das mulheres, destruíram a nossa cidade. Uma oração que Jeremias fez, muito provavelmente, aos pés dos muros de Jerusalém que estavam em ruínas. Daí, Muro das Lamentações até o dia de hoje. É comum a gente ver um judeu ortodoxo, como é que ele ora no Muro das Lamentações? Batendo a cabeça lá naquele muro.
Até quando, Senhor? Chorando, lamentando. Se um homem da envergadura de Davi tinha queixas diante de Deus, quem nos faz pensar que nós não teríamos? Nós que não entendemos nada, a gente que fica apavorado em toda a situação. Irmãos, vamos adquirir esse hábito. Adquirir esse hábito de orar diante de Deus, expondo nossas queixas, nossas dúvidas, nossas santas reclamações. Queridos, queixas santas são bem-vindas diante do trono da graça. Na parte final de sua oração, fica claro que Davi não tentou vencer a solidão apenas com um novo olhar para a vida, e nem com confissão positiva, e nem amarrando o diabo. Não tem nada a ver com demônio essa história. Não tem nada a ver com demônio. Davi não tentou vencer a solidão ativando o seu potencial. Em sua oração, Davi reconheceu que ele era incapaz, era o mais fraco, e que os seus inimigos, de fato, eram mais fortes do que ele. Uma oração de lamento e de reconhecimento. Olha o que diz o versículo 5. A ti clamo, Senhor, digo, tu és o meu refúgio, meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Percebam a sinceridade dessa oração. Os pregadores da teologia coaching hoje rejeitariam essa oração de Davi. Que fraco que, homem, você é forte. Não é isso que eles vão falar? Os seus adversários são mais fortes do que você, são nada, estão debaixo dos seus pés. Davi tinha uma concepção da realidade. E a pessoa com esse coração, com essa mentalidade, com a ótica que Davi tinha em relação à realidade, dificilmente é iludido com novas teologias, com novas doutrinas. De fato eu sou fraco, eu não consigo. O irmão fulano conseguiria, o ciclano conseguiria também, mas eu, Senhor, não consigo. Os meus problemas são mais fortes do que eu. Os meus inimigos são mais poderosos do que eu. Há um problema quando o crente acha que é mais forte do que é, ou é mais fraco do que é. Eu acredito que as provações sirvam, inclusive para isso, para mostrar que de repente você não é tão forte como você pensa ser, ou também que você não é tão fraco como você pensa. Essa realidade, esse choque de realidade da oração de Davi nos chama a atenção. Ele sabia que só Deus podia, com seus inimigos que eram fortes demais. No final de sua oração, Davi já não reclamava mais da falta de companhia. Ele desejava sair da solidão por dois motivos muito nobres. Conversa com uma pessoa com solidão. Por que ela deseja sair da solidão? Para se sentir melhor, não é verdade? E é justo isso, vamos falar a verdade. É justo. Mas o desejo de Davi, ao abandonar aquele cárcere, ao se ver livre daquele cárcere, tinha motivos mais nobres que esse. Versículo 7. Tira a minha alma do cárcere, para quê? Para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres o bem. Olha que maravilha. Conseguem perceber porque ele queria sair daquela prisão? Ele desejava sair daquela prisão em primeiro lugar, para a glória de Deus. Para que uma vez livre de suas correntes, ele pudesse adorar o Senhor com toda a liberdade, cantar o Senhor com toda a alegria, exaltar o nome do Senhor para sempre. A primeira intenção de Davi, para se ver livre, ao orar por libertação, ao orar para que Deus o arrancasse daquela prisão,
era que o nome do Senhor fosse mais glorificado ainda em sua vida. Mas a segunda intenção dele, ele desejava sair daquela prisão para edificar os irmãos. Vamos ler de novo esse texto, o versículo 7. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Olha que maravilha. Ou seja, para que o seu nome, Senhor, seja glorificado através de mim. Para que a minha experiência sirva para o louvor do teu nome. E ele ainda completou: os justos me rodearão quando me fizeres o bem. Queridos, o sentido aqui é que os justos, os irmãos, aqueles filhos de Deus que também se encontram aprisionados na solidão, iriam rodear Davi, na certeza de saber que Deus cuida dos seus filhos, mesmo em suas situações mais difíceis. A ideia aqui é que a experiência de Davi serviria para edificar os irmãos que estavam vivendo a mesma dor, vivendo o mesmo problema, passando pela mesma situação. Davi, ele compreendia que a sua dor poderia ter serventia para os outros. Senhor, me tira daqui. Me tira daqui para que o seu nome seja glorificado. E me tira daqui para que eu sirva de consolo, de fortalecimento, de ajuda para os irmãos que se encontram na mesma situação. É isso que ele quer dizer. Os justos me rodearão quando me fizeres o bem. É como se ele pensasse o seguinte: essa dor que eu estou sofrendo tem que servir para alguma coisa boa. Essa prisão pelo qual eu estou passando tem que servir para algo bom. Não pode ter um fim em si mesmo. Eu não posso ser liberto de uma prisão para depois simplesmente esquecer que eu passei por aquela experiência. 2 objetivos: glorificar o nome de Deus e edificar os irmãos. Era o que Davi desejava. Por isso que ele pedia para sair da solidão. Queridos, no início da mensagem eu afirmei que a solidão, se não for uma questão orgânica, está diretamente relacionada à ideia que nós temos sobre Deus. Por isso que a solidão pode ser um assunto espiritual também. Eu vou tentar explicar melhor isso. Preste atenção. Entender que Deus está contigo em todos os momentos deveria ser suficiente para te arrancar da solidão. Mas fala a verdade, não é. Não é. Podem repetir isso para você 1000 vezes, que Deus está contigo. E por algum motivo você permanece do jeito que estava, se sentindo abandonado, perdida, solitária, sozinho, sozinha. O problema, como eu disse, é que não adianta eu falar que Deus está contigo se você tem uma concepção equivocada, ou pelo menos parcial, sobre Deus. Não compreende quem Deus é. Não compreende quem é Deus. É perda de tempo chegar para a pessoa que não compreende quem é Deus e falar para ela que Deus está contigo. Infelizmente, temos uma gama muito grande de irmãos na fé, gente boa, mas com uma compreensão falha sobre Deus, limitada sobre Deus. Muitos conseguem com naturalidade entender Deus como ser eterno, aquele que sempre existiu. Assimilam bem a ideia de Deus como o Criador de todas as coisas. Você vai concordar comigo que é fácil compreender isso. Sabem que Ele é digno de louvor, sabem que Ele é justo juiz, Ele é o governador de todas as coisas, sabem que Deus é Espírito, é eterno, é soberano, é santo e muitas outras coisas a respeito de Deus. E tudo isso está certo, tudo isso é verdadeiro, mas há cristãos com dificuldade imensa de entender que Deus é uma pessoa. A ideia de Deus como uma divindade é correta, mas Ele não é apenas uma divindade, Ele é uma pessoa que sente, que vê, que fala, que ama, que planeja. É uma pessoa.
como essa pessoa que está do seu lado, é Deus, sendo que você não vê. A ideia de divindade é correta, mas se nós pensarmos somente em Deus como uma entidade divina, todo-poderoso e soberano, nós vamos entender Ele lá longe, nas alturas, sentado no seu trono somente. E é verdade, Ele está lá. Mas ao mesmo tempo, Ele está do nosso lado, está do meu lado, está ao seu lado, está aqui nesse lugar. Não é uma força mística, não é uma sensação no coração, não é uma luz que passa por aqui, não, é uma pessoa. Uma pessoa. Pense em uma pessoa. Assim que é o nosso Deus. Ele está entre nós. Vive conosco. O Deus soberano, na pessoa do Espírito Santo. Sempre ao nosso lado. Sempre ao nosso lado. Considere isso. O Espírito Santo não é uma força mística. O Espírito Santo não é uma luz, não é uma energia metafísica. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade Santa, uma pessoa com sentimentos, emoções, intelecto, vontade. Ele é o poderoso Deus que recebeu a missão de estar ao nosso lado como o nosso amigo mais fiel e presente. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Esse texto você tem que ler comigo. Mais que isso, imprima esse texto, ponha numa moldura e cole no teto do seu quarto, na direção da sua cama, para você jamais esquecer. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, palavras de Jesus: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Queridos, o mundo tem todo o direito de viver em solidão e se desesperar por isso. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Promessa de Jesus. Olhe que maravilha. O Espírito Santo, queridos, ele, o teu companheiro em todos os tempos. Em todo tempo. Como se sentir sozinha? Como se sentir sozinho? Se sente sozinho porque a gente pensa no Espírito Santo como uma força, como uma luz, não como uma pessoa. É uma pessoa, é invisível, mas está ao nosso lado. O Espírito Santo é o teu companheiro constante, meu irmão. É Ele, o teu ajudador nos momentos mais difíceis de sua vida. Ele te consola nas dores mais intensas. Ele te fortalece nas lutas mais sombrias. Ele ora por você quando você não consegue orar. Olha que maravilha! Que companheiro é esse? É Ele quem te capacita e te habilita com dons. É Ele quem renova as tuas forças nas maiores lutas. É Ele quem aquece o teu coração. É Ele quem prepara teu braço para a batalha. É Ele quem enxuga tuas lágrimas no sofrimento. O Espírito Santo é teu advogado. Ele te defende diante de Deus e diante dos homens. Ele é o único amigo que jamais falhará contigo. Ele é o único amigo que jamais te abandonará por toda a vida. Foi Ele quem recebeu a missão de te guardar e te entregar puro diante de Deus. É o Espírito Santo. Entenda o Espírito Santo como uma pessoa presente, que tudo vai mudar na sua vida. Eis o segredo contra a solidão.
ter um amigo Deus sempre presente. Ter o Deus eterno na pessoa do Espírito Santo como teu melhor amigo pessoal. Pessoal. Se o Deus Todo-Poderoso é teu amigo pessoal, será que você ainda vai depender de gente falha igual a você para se sentir realizado? Nem faz sentido isso. Quantas pessoas se casam achando que vão se sentir realizados casados? Aí depois de casado que descobre que casou com um pecador igual ele, cheio de limitações. Casamentos acabam porque as pessoas tinham a ideia que eu se sentir realizado com outro ser humano. Quantas pessoas esperam o reconhecimento de filho, de mãe, de pai, de patrão, de amigo, para se sentir realizado? Isso é um desprezo com a pessoa santa do Espírito Santo de Deus ao nosso lado. O seu desejo de amizade, o teu desejo de abraços, de companhia, não é errado. Inclusive, isso tudo é uma bênção. Nós já falamos aqui 1000 vezes sobre a necessidade que nós temos uns dos outros. Mas, em primeiro lugar, a nossa necessidade maior é de um relacionamento com Deus. Só Ele pode nos suprir. Sabe por quê? Porque eu não sei se você já reparou, mas em algum momento a igreja vai falhar contigo. Em algum momento os irmãos que você ama vão falhar com você. O teu pastor vai falhar com você se já não falhou algumas vezes. Mas o Espírito Santo não. Vamos olhar para Jesus e ver como que Jesus lidou com a solidão, com o abandono. Jesus sabia que seria abandonado. Jesus sabia que seria abandonado justamente por seus amigos mais próximos. Jesus sabia que todos os discípulos, sem exceção, todos eles o abandonariam na primeira ameaça. Mas além dele saber que seria abandonado por todos, Jesus tinha uma certeza de que o Pai jamais o abandonaria. A tranquilidade de Jesus estava nisso. Evangelho de João, capítulo 16, eu vou ler para os irmãos. João 16, versículo 32. Jesus disse assim: eis que vem a hora e já é chegada. Jesus falou isso aqui na última noite, na noite que foi traído, se despedindo com os discípulos. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Olha que maravilha. Jesus compreendia, irmãos, que o mundo inteiro poderia abandoná-lo, que ainda assim ele não estaria sozinho. O mundo inteiro poderia ir embora. Todos poderiam virar as costas. Jesus está falando dos 12 que eram os seus melhores amigos, andaram juntos por 3 anos e meio. Homens que largaram tudo para seguir Jesus, que aparentemente nem tinham para onde ir. Mas Jesus olhou para eles e falou: eu sei que vocês vão todo mundo embora quando precisar. Eu não me iludo com vocês. Vocês são falhos, são pecadores. Eu não deposito minha esperança de felicidade em vocês. É bom, é maravilhoso ter a companhia de vocês, mas eu não dependo de vocês para viver. Porque o Pai está comigo. Deus está comigo. Por isso que eu disse que a solidão pode ser uma falha, uma limitação em nossa compreensão sobre Deus. Continue confundindo seu Deus com os deuses do paganismo. Continue confundindo seu Deus com os ídolos desse mundo.
que tem boca e não fala, tem mão e não apalpam, tem ouvidos e não ouve. Já percebeu que na prática, às vezes, a gente se comporta como idólatras, como seguidores de um ídolo, ao invés de Yahvé? Eu sei que uma das dificuldades de entendermos a presença do Espírito Santo em nós é justamente por causa de nossas falhas e pecados. Mas, queridos, nossos pecados já foram perdoados. Eu vou te falar um segredo que tomara que você não abuse dessa realidade, mas os pecados que você ainda não cometeu já foram perdoados. Por isso somos habilitados pela graça de Deus, pela justiça de Cristo, a recebermos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, a sermos habitação do Espírito Santo. E, novamente eu reforço, é uma pessoa, não é uma força, não é uma ideia, é uma pessoa. Converse com ele como você conversa com seus amigos mais próximos, mais íntimos. Trate-o como você trata os seus amigos mais próximos, mais queridos, mais amados. Não trate-o como Deus distante. Eu quero acabar com 3 aplicações para aqueles que estão vivendo esse drama da solidão. Primeiro, faz um check-up médico. Procure um médico. Veja se tem alguma coisa orgânica envolvida nisso. Se for algo orgânico, o médico vai te instruir muito bem. Em segundo lugar, desenvolva um relacionamento pessoal com teu melhor amigo, com o Espírito Santo. Nosso relacionamento com o Espírito Santo é desenvolvido apenas por 2 caminhos. Só há 2 caminhos para crescermos em nosso relacionamento com o Espírito Santo: palavra e oração. É Bíblia e oração. Não são sensações, não são experiências místicas. Esqueça essa ideia de ir para algum lugar, ter uma visão, receber um toque, sentir um calafrio. É sem calafrio, é sem toque, sem tremedeira, sem gritaria. Palavra e oração. Meditação constante na palavra e constante oração diária com o nosso Deus. É assim que crescemos em um nosso relacionamento pessoal e desenvolvemos intimidade com a pessoa do Espírito Santo. E por fim, medite a respeito de como Jesus reagiu à solidão. Talvez seja um dos segredos mais importantes de hoje. Tenha a certeza de que ainda que todos o abandonem, Deus não abandona. Deus não te abandona. Deus não te abandona.